Tô de volta com o nosso Vida Melhor e olha, a gente agora vai aprender sobre a nossa saúde. Eu tô muito contente porque a oportunidade hoje, eu acho que toca a grande parte dos nossos telespectadores. A gente vai falar das dores na coluna, principalmente nessa região lombar. E eu sei que a gente anda sofrendo, né? Eu digo a gente anda sofrendo porque eu me incluo nessa. É impressionante, eu não sei o que é, se é o nosso estresse, a nossa vida corrida, a falta de exercício, o exercício em excesso. O problema é muito comum, afeta 90% da população pelo menos uma vez na vida. E cerca de 50% sofrerá com mais de um episódio de dor. Gente, dor na lombar não é doença, mas um termo genérico que inclui muitas diferentes causas. Então hoje a gente vai aprender sobre esse assunto. E a gente convidou o Dr. Rogério Vidal Lima, que é ortopedista, traumatologista, ele é especialista em coluna pelo Hospital das Clínicas e é nosso amigo. Estávamos com saudade, que bom que você voltou ao programa para a gente aprender um pouquinho sobre a nossa coluna, sobretudo sobre as dores na lombar, né? Eu tive anteontem uma que quase que eu não dormi uma noite inteira. E aí a gente fica pensando, assim, como as minhas amigas em casa, por que é que acontece isso? Então, as causas são variadas, né? Desde o estresse emocional, a atividades físicas em excesso, falta de atividade física. O que a gente vê muito hoje é postura inadequada. Hoje, como muitas pessoas em várias modalidades de trabalho, trabalham de frente para o computador, acabam assumindo uma postura inadequada. Junta com a falta de atividade física, muita gente procura o médico por causa de dor nas costas. E muitas vezes não é um problema tão importante, mas a dor é importante, é incapacitante. Então, hoje eu diria que a maior causa, né, que procura a gente no consultório é uma postura inadequada. Agora, existe aquela dor na lombar que irradia para as pernas e existe aquela dor mais concentrada. Qual é a diferença? Existem diferentes tipos, né? Existem diferentes tipos e às vezes é a mesma causa. A postura inadequada pode dar a dor lombar que irradia para a perna, que é a dor ciática, quando existe algum problema no nervo ciático ou uma compressão, um pinçamento e que vai provocar essa dor seguida com a dor na perna. Outras vezes a dor é localizada, pode ser por causa do esforço físico, uma postura inadequada e as causas são variadas, como eu falei, pode ser desde uma hérnia de disco que dá uma dor irradiada, que é um problema um pouco mais grave, até uma dor muscular, que, como eu falei, muitas vezes não é grave do ponto de vista de tratamento, mas para o paciente é muito grave, é incapacitante, tira o sono, impede que trabalhe. E tem idade para dor nas costas? Porque eu vejo a criançada com mochila pesada e fico pensando, será que isso é lá na frente? Ou elas também podem sofrer já esses sintomas? Olha, a criança até os 14, 16 anos, né, a gente quando tem uma dor nas costas, a gente se preocupa, porque normalmente a criança não tem dor. Mesmo com uma postura inadequada, a criança não costuma ter dor. Então, criança com dor, a gente precisa investigar. Muitas vezes não é nada, mas pode ter algum tipo de problema. A partir disso, 16, 18 anos, por alteração de postura ou por outros problemas, já aparece a dor nas costas. Ok, e aí por conta disso, dessa nossa preocupação, a gente foi para as ruas para saber qual é o peso da mochila da criançada, dos adolescentes. Tem muita gente que carrega peso em excesso, viu? Vamos conferir. Hoje nós estamos na porta de uma escola e vamos fazer a blitz da mochila. Para isso, trouxemos uma balança e vamos ver se as crianças carregam muito peso. Sua mochila é muito pesada? Um pouquinho. Mais ou menos. Não. Às vezes é bem pesada, mas normalmente é leve. Você costuma sentir dor nas costas? Às vezes. Geralmente eu sinto dor nas costas. Não. Não. E a vovó controla o peso da mochila da Júlia? Ah, não controlo, porque tem hora que ela coloca tanta coisa, eu ainda brigo com ela, agora eu estou brigando. Vamos pesar sua mochila para ver quantos quilos você carrega? Pode ser. Eita, tá pesada, hein? 3 quilos. O que a senhora achou? A senhora achava que ela carregava 3 quilos? Ó, ela já carregou mais pesada no ano passado, essa daí tá até menos, viu? Porque começou as aulas dela, ela começou ontem, né? 1,4 kg. A senhora acha que é muito ou é pouco? É muito, eu acho que para ela é bastante, ó. 1,5 kg, até que não tá muito pesada, né? É, porque eu tô tentando evitar o máximo de material para levar pra escola. Não é fácil não, né? O ideal é que eles tivessem os armários, como a gente vê nas escolas americanas, né? Mas ali uma criança com 3 quilos é muito, não é? Então, é o que eu estava falando.
Depende do peso da criança, na verdade. Uma criança que pesa 35, 3 quilos não é muito, porque não chegou aos 10%. Existe até uma lei municipal que determina que as mochilas não tenham mais que 10%. Mas isso é muito difícil controlar, porque é muito variável o peso da criança. O ideal é que a criança, o adolescente, leve o que precisa para a escola. É incomum ainda os armários, mas isto é uma cultura que está se criando no Brasil. E isto é o ideal. Hoje, com os adventos, né, de várias escolas que você tem com os tablets, eles já não levam mais tanta coisa, porque tudo vem ali, né, por internet ou está armazenado. Perfeito. Agora vamos voltar um pouquinho para o nosso universo adulto, né? Que eu sei que é a grande maioria. E vamos falar dessas dores. Você já disse que tem várias causas, várias possibilidades, né? E você citou a hérnia de disco. A hérnia de disco já não é a dor lombar, que não é doença. A hérnia de disco é uma doença. Então, eu vou te falar. Na verdade, quando o paciente tem uma dor crônica, isso já virou uma doença. Então, mesmo que seja uma dor muscular crônica, você já tem uma doença. A hérnia de disco é uma doença. A hérnia de disco é quando o disco, né, que ele é formado por duas partes, um anel, que é a parte dura dele, que é um anel fibroso, e o núcleo, que é a almofada. Quando esse anel externo ele se rompe e esta almofada, esse amortecedor, ele sai da posição, ele comprime uma estrutura nervosa. E aí você tem a hérnia de disco. Você pode ter uma hérnia de disco assintomática e pode ter hérnias que provocam uma dor incapacitante no paciente, muitas vezes levando até a cirurgia. A cirurgia de coluna, ela foi evoluindo, né? Quando a gente fala de cirurgia de coluna, tem gente que ainda fica de cabelo em pé, mas hoje ela não é mais aquela cirurgia complicada como já foi um dia. Na verdade, assim, né, eu venho de uma geração que eu peguei esse final da cirurgia complicada, onde existia muito preconceito e tinha o problema realmente dos pacientes. Eram comentários, né, que o paciente ou morria ou ficava na cadeira de rodas. Na verdade, eu nunca vi acontecer isso. Hoje evoluiu muito, as técnicas são muito mais rápidas, incisões pequenas, a gente libera o paciente rapidamente para movimentar. Ou seja, o paciente que opera a coluna hoje, no final da tarde já está andando, no final ou amanhã já está andando e muitas vezes ele vai embora no dia seguinte sem uso de algum tipo de órtese ou imobilizador. Normalmente você libera o paciente muito rápido para retorno às atividades. Perfeito. Tem um outro problema que mereceria uma cirurgia além da hérnia de disco? Então, hoje as pessoas vivem muito. Então, o que acontece? Você se depara muito com doenças do desgaste, que são as doenças degenerativas. Na coluna, uma coisa muito comum é assim, a gente tem a coluna é um tubo onde está o sistema nervoso, a medula, o saco dural. Muitas vezes, com o próprio desgaste, vai formando um bico de papagaio e esse conteúdo nervoso ele acaba sendo comprimido lá dentro. E às vezes essa compressão é tão importante que atrapalha a marcha do paciente ou na coluna cervical, o movimento dos braços e das pernas e aí requer o tratamento cirúrgico. Muitas vezes o paciente vem antes e a gente consegue melhorar, mas às vezes acaba evoluindo para a cirurgia. Esse consegue melhorar está relacionado à atividade física? Um paciente com dor, ele deve fazer exercícios ou não? Então, como é que eu faço a conduta da gente? Eu libero o paciente para fazer o que ele consegue fazer. Porque tem alguns pacientes, né, nos casos de hérnia de disco ou de doenças degenerativas, que eles se sentem melhor quando eles andam do que parados. Então, se ele tem uma atividade física que não cause dor, ele pode voltar a fazer a atividade física dele desde que isso não desencadeie a dor. Então, não existe mais, é muito ruim, muito chato, alguns colegas que o paciente está com problema na coluna, para toda e qualquer atividade, quando muitas vezes a atividade física é o que está fazendo com que ele melhore a dor. Quando ele está fazendo a ginástica, ele não tem dor, é um momento de paz que ele tem, e quando ele está parado, ele tem dor. Então isso depende, não existe uma receita de bolo. Cada paciente tem que ser tratado de forma individualizada. Assim, como é importante e interessante a gente ouvir o médico falando sobre isso, porque me dá a certeza de que a gente precisa se ouvir, né? Ouvir o nosso corpo, prestar atenção nas nossas dores. Tem uma telespectadora aqui que anda prestando atenção no corpo dela, nas dores, no desconforto. Ela fala: boa tarde, Cláudia. À noite, os meus braços adormecem. Durmo de lado, geralmente com o braço por baixo do travesseiro. É normal? Eu gostei da pergunta porque os meus também adormecem. Então, isso pode ser um problema na coluna ou não. Pode ser também, a gente pensa em algum problema no punho. Dormir com o braço debaixo do travesseiro, na verdade, quando a pessoa levanta o braço, pode estar causando um problema no ombro. Não é uma posição boa para dormir. Aliás, é uma posição
que esta é uma posição que deve ser contraindicada. Por quê? Porque você força muito a musculatura do ombro, pode levar a lesões, né, na estrutura que movimenta o ombro, que é o manguito rotador. Então, isso é uma das coisas que tem que ser evitada. O formigamento, né, ou a parestesia que a gente fala, pode estar relacionado a problemas sim da coluna, por uma compressão, às vezes você tem aquele estreitamento que eu falei, ou por um problema no punho, que também dá isso, que dá a mesma sintomatologia. Então, quando se investiga a coluna cervical, tem que se lembrar que pode ter um problema no punho associado ou a causa estar no punho. Ok, então vamos investigar e buscar uma saída, uma solução para isso. Agora, doutor, qual é a posição ideal para dormir? Porque assim, eu ouvi dizer, desde que eu comecei a fazer o Vida Melhor, que a gente precisa dormir de lado, com um travesseiro mais fino entre os joelhos. E aí, o que eu vou fazer com esse braço aqui? Ele vai para debaixo do travesseiro. Então, o que você vai fazer? Difícil, né? O que a gente cai no problema? Depois que a gente dorme, acabou. A gente não tem mais consciência, né? Normalmente, as posições, dormir de barriga para cima, para baixo, joelho no meio das pernas, isso não traz problema. Na verdade, é muito mais mito do que propriamente uma realidade. O que a gente tem, e isto é um problema, é realmente quando a pessoa enfia a mão debaixo do travesseiro e começa a forçar o ombro. E isto tem que, de alguma forma, com apoio de travesseiros, outros travesseiros, para que a pessoa evite, porque acaba desenvolvendo às vezes lesões que vão até para a cirurgia do ombro. Né? Com relação à coluna, às vezes a pessoa acorda no meio da noite com dor. O que a gente sugere? Ou que ela levante, vá até o banheiro e volte, que a dor vai melhorar, ou que ela assuma uma nova posição até o momento que ela dormir. É uma questão, na verdade, de treino, mas depende do dia. Às vezes você tem um dia mais agitado, você dorme mais pesado, outro dia um sono é mais leve, então você se mexe muito. Não dá para a gente determinar. Mas então, pelo que eu estou entendendo, é legal a gente não ter uma mania, um hábito único. Porque eu, por exemplo, tem muito tempo que eu parei. Mas eu dormia com uma posição de ombro que começou a me dar dor no ombro. Exatamente. Aí eu mudei o jeitão. Então é a gente se perceber e ir mudando o jeito de dormir. Tentar mudar. Às vezes o que tem? Tem o companheiro, né, que mora junto, a companheira que dorme junto. Pede para a pessoa, às vezes a pessoa levanta no meio da noite, observar isso. E vai lá, mexe no ombro. O resto não tem como fazer, sabe? Se vai dormir de lado, se vai dormir de barriga para baixo, não tem o que ser feito. Perfeito. A Vera Lúcia, sobrinho, ela diz, sou de Votuporanga, estou com muita dor nos braços. Isso pode ser a coluna? Pode, mas também pode não ser. Precisa passar no médico para o médico ver. E aí, com dor no braço, ela vai procurar um ortopedista? Sim, normalmente é ortopedista, ele que vai fazer. A Valdeli, de Sorocaba, ela diz, Cláudia, concordo com o doutor, eu tenho hérnia de disco na lombar e faço exercícios e me sinto melhor do que sem fazer exercícios. E com fisioterapia, melhorou ainda mais. A fisioterapia, ela é um aliado da ortopedia, no caso das dores? Hoje, o que a gente faz? O paciente com dor, né? Então, ele chegou uma hérnia de disco, né? Ou a lombociatalgia, que é a dor na região lombar e que irradia para a perna. Você vai fazer exames, vai dar uma medicação para o paciente. Uma vez diagnosticado a hérnia de disco, não é porque tem hérnia que precisa operar. Somente 10% dos pacientes evoluem para o tratamento cirúrgico. E como é que a gente sabe? Na verdade, nós não sabemos. Então, a gente começa o tratamento conservador, que é na base de fisioterapia, RPG, que é uma coisa que funciona muito. Hoje, nós temos a quiropraxia, feita por profissionais que fazem faculdade de quiropraxia, então se tornou um aliado muito grande. A escola de coluna, né, que é um treinamento de postura. Então, tudo isso a gente usa no tratamento conservador. 90% dos pacientes melhoram. E é bem isso. O paciente tem uma hérnia de disco, de vez em quando ele tem uma crise a cada 7, 8 meses, ninguém vai operar. Agora, o paciente que não sai da crise ou que tem uma alteração neurológica precisa ser operado. A quiropraxia é uma técnica segura, doutor? Porque há cerca de 1 ano e meio a gente recebeu a notícia de que uma paciente faleceu depois de uma sessão de quiropraxia e ficou todo mundo meio que apavorado. É seguro? Se for feita por um profissional que saiba o que está fazendo, sim. Por um quiroprata, né? A gente já até trouxe aqui e já explicou que para ser quiroprata tem que fazer faculdade. Um curso, faculdade, são 6 anos de quiropraxia. Na verdade funciona, eu não sei exatamente porque tem umas mudanças às vezes de faculdade. Então tem a faculdade que forma o profissional e tem os profissionais que fazem fisioterapia
fisioterapia e fazem como se fosse uma pós-graduação ou uma outra especialidade, né? Alguns profissionais de educação física, mas aí o que nós estamos falando? Nós estamos falando de gente que sabe o que está fazendo, que sabe fazer o diagnóstico. Se você vai num massagista que vai manipular, isso é muito história, tá? Porque eu nunca vi, na verdade, faço isso, estou formado há 27 anos, eu nunca vi ninguém ficar paraplégico ou morrer por causa de uma manipulação dessa. Mas a gente ouve histórias. O ideal é que você seja tratado por um profissional que saiba o que está fazendo. Perfeito. A nossa telespectadora diz, eu gostaria de saber o seguinte, tenho muitas dores nas costas, fiz um raio-x, deu um desvio terrível na coluna e muito bico de papagaio. Minha perna fica dormente e se eu estiver andando ou em pé, eu caio. Gostaria de saber o que eu posso fazer. Procurar um ortopedista. Essa questão de cair normalmente está ligada à coluna ou a alguma função do cérebro? Então, por isso é que precisa procurar o médico, né? Ela fala quantos anos ela tem? Não. Então, outra coisa importante, a gente vê muitas das doenças mais ou menos nas faixas etárias. Então, vamos dizer que ela deve ter, pelo que ela está falando, uma ideia, deve ter por volta dos seus 55, 60 anos, né? A partir daí para frente. Então, aquilo que eu falei, lembra que eu falei há pouco? Às vezes você tem um estreitamento do canal aonde passa a medula, o saco dural, que a gente chama de estenose, é o nome técnico, né? E causa esse tipo de sintoma. Então o paciente tem o formigamento, tem a dor nas costas, não consegue ficar na posição ereta, ele anda às vezes 50 metros, tem que parar de tanta dor que está sentindo. Por quê? Porque o nervo está sendo comprimido lá dentro, né? E isso requer um tratamento. Algumas vezes tratamento cirúrgico, outras não, mas aí o profissional é que vai decidir. De qualquer forma, ela precisa passar no médico. Por quê? Porque doenças do sistema nervoso central do cérebro também pode dar esse tipo de sintomatologia. Então precisa procurar o médico. Se o ortopedista achar que tem capacidade, que é uma doença ortopédica, né, ele vai tratá-la. Se não, vai passar para o profissional mais preparado. A gente não pode ficar olhando episódios assim, né? Nossa saúde sendo comprometida e o braço cruzado. Vamos agir, tá bom? A Maria, ela é do Paraná e ela pergunta, escoliose tem cura? Depende da escoliose, né? Como é que funciona? A gente divide a escoliose muito basicamente, né, em graduações, né, até 20 graus não se faz nada, entre 20 e 40 você tenta o tratamento conservador, a partir disso o tratamento cirúrgico. Depende da causa, a escoliose do adolescente muitas vezes vai para a cirurgia porque elas passam de 40 graus e às vezes uma escoliose do adulto que o paciente olha e acha que aquilo é importante, para a gente não é tão importante e tem o tratamento conservador. Para curar a escoliose, para realinhar a coluna, só através de cirurgia. Mas precisa ver se o paciente precisa da cirurgia. Porque uma coluna um pouquinho torta, as pessoas vivem normal e não precisam de uma cirurgia. Ok. Tem uma telespectadora que ela fala, Cláudia, eu suplico que você passe a minha pergunta para o médico, eu vou passar sim. E ela quer saber o seguinte. Estou com problemas na lombar, da L1 a L5. Fiz uma ressonância e o resultado foi hipertrofia nas articulações, desidratação em todos, da L1 a L5, abaulamento dos discos degenerativos, comprimindo a face dos sacos dural. Saco dural. Do saco dural. Não suporto de dor. A única posição que alivia é deitada, de barriga para cima ou de lado. Em pé ou sentada, logo começa aquela dor insuportável. Então ela fala todos os medicamentos que ela tomou, agora ela está tomando 2 tramadols de 100 ml por dia, não tem resolvido. Ela mora em Ribeirão Preto, diz que o retorno com o neuro, que é pelo SUS, ainda está longe e que ela quer saber o que ela pode fazer, que tipo de tratamento, o que ela pode fazer para viver melhor. Tem que procurar um médico, passar no Puxa médico. vida, mas ela tá lá agendada e não tem agora Esse é um problema, né? Esse é um problema de saúde pública. Veja... Uma situação como a dela, normalmente é cirúrgica? Não sei, eu precisaria ver os exames, né? Tem que ver, ver os exames e ver o paciente, porque muitas vezes não só a imagem é suficiente para determinar uma cirurgia. Você tem que aliar a clínica com as imagens. Pode ser, pode não ser cirúrgico, precisa ver, esse paciente provavelmente tem mais desgastes para cima, então precisa uma paciente que precisa ser avaliada e ver que tipo de conduta. O problema é que nosso sistema de saúde é muito lento, né? E esses pacientes às vezes ficam anos na fila esperando por um tratamento e perdem qualidade de vida, né? Imagina quanto tempo essa paciente está deitada numa cama porque é só o que ela consegue fazer. Pois é. Bom, eu vou voltar aqui para a gente continuar. Tem muitas perguntas, muita gente sofrendo com dores. Vamos ver se a gente consegue hoje algumas respostas, né, que nos deem caminho para uma vida cada vez melhor. Eu volto aqui, tá bom, doutor? Continuo aqui com o doutor Rogério Vidal.
Vamos lá, o nosso WhatsApp tem um montão de perguntas. Tem alguma coisa importante, de forma geral, que a gente não falou e que a turma precisa saber? Esporte, Esporte. em qualquer faixa etária, até as crianças, aí até aquele idoso de 98 anos. Tem que fazer. Tem que fazer. Quem nunca Atividade fez, física. vale a pena começar? Sempre. Atividade física é fundamental. Quem faz atividade física vive melhor, com mais qualidade de vida, com menos doença. E nós não estamos só falando em doenças ortopédicas, vive num bem-estar melhor. Quem nunca começou esporte, começa devagar, num ritmo lento e depois vai aumentando. Quanto mais intensa a atividade física, dentro daquela faixa etária e da capacidade, novamente, da pessoa, né? Mais uma vez, individualizando o tratamento, isto é o melhor que acontece. Ou Existe seja, algum esporte melhor? existe aquele que a pessoa gosta. Ó, Então, porque o que acontece? Se você manda, a gente vê, né? Eu vejo muito consultório, então porque vai fazer natação, isso, aquilo. Eu pergunto, gosta? Não gosta. Então, a pessoa que não gosta, o que ela vai fazer? Ela vai arrumar 500 desculpas para não ir. Faz 2 meses, 3 meses, depois só tem desculpa. Ao passo, quando a pessoa faz o que gosta, ele quer melhorar na atividade física, ele se empenha e vai ter um resultado muito melhor. agora o importante é o seguinte, aprender a gostar daquilo que tem que fazer, tá? Isso eu aprendi uma vez aqui com o Nuno Cobra, ele falou, a gente tem mania de fazer só o que gosta, e aí não faz nada, porque o que a gente gosta mesmo é de ficar deitado no sofá comendo pipoca. A gente tem que aprender a gostar daquilo que a gente tem que fazer. Então assim, exercício físico tem que fazer. Então vai na academia, vê o que é que vai te dar aquele plim, se nada der, vai, dá aquela forçadinha que daqui a pouco você gosta. Eu aprendi, sou viciada na minha bicicleta, adoro. Mas também um exercício só não é o ideal, né? Veja, não é o ideal, né? A gente começa a acabar mesclando as atividades físicas. Mas se você já faz a bicicleta, tá excelente, você entende? Faça aquilo 4, 5 vezes por semana, resolve muito dos problemas. E o que eu falo para os pacientes, a gente tem que fazer o seguinte, tem que incluir a atividade física no seu dia. Como você inclui o seu horário do almoço, você tem o seu horário de ginástica. E acabou, e tem que fazer uma disciplina. Então, não deu para fazer. A gente, quando tem uma reunião na hora do almoço, ou uma cirurgia na hora do almoço, seja o que for, você vai almoçar, seja a hora que for, né? Vai ter que comer. Então, o que acontece? Você vai fazer esporte uma outra hora, mas você vai ter que fazer. Porque senão, no mundo que a gente vive, na cidade que a gente vive, você não faz. E, como eu falei, as pessoas vivem mais. Se não fizer atividade física, não vai ter qualidade de vida. Tem que fazer, viu? Eu falei da minha bicicleta, mas eu faço musculação nessa que eu tô falando pra você, assim, porque a gente precisa também proteger os nossos ossos, tem que ter uma musculatura firme, né? Tem que envelhecer com dignidade, levantar e sentar da cadeira sem precisar de tanto apoio, mas aí é aquela história, é aprender a gostar do que tem que ser feito. Tem que ser feito, não tem jeito. A pergunta da nossa telespectadora é em relação à hidroginástica, Aparecida Castilho. Ela diz que faz 3 vezes por semana. A hidroginástica é um bom exercício? Então, depende da idade dela. Né? Até os 60, 65 anos, a hidroginástica é muito leve. Né? Existem situações especiais que a gente precisa da hidroginástica, às vezes em pós-operatório. No caso dela, ela tem 66 anos, está me contando aqui que ela tem artrose, tem muita fraqueza nas pernas. Então, talvez se ela fosse minha paciente, eu não indicaria hidroginástica. Uma musculação talvez fizesse mais efeito. Mas como eu não estou vendo a paciente, não dá para a gente falar nada. Né? Mas existem coisas mais efetivas do que a hidroginástica. Hoje, parece um absurdo, mas a gente preconiza a musculação para o paciente com mais idade. Porque é aí que ele se sente melhor, provoca a entrada de cálcio no osso, o paciente sente-se mais forte, melhora a coordenação motora até do que a hidroginástica. Porque a hidroginástica, você está dentro d'água, você está meio solto ali, não faz tanto esforço, seu osso não está submetido a uma carga, que isso é muito importante. Então, ela talvez tenha uma situação especial. Se eu estivesse vendo, talvez eu indicasse uma coisa mais efetiva. Mas, como eu falei, isto é individualizado. Cada paciente tem o seu tratamento. Ok, a Priscila de Atibaia, ela está sentindo dores lombares e gostaria de saber sobre a RPG. Ela começou, está achando muito bom, mas é que ela quer saber se a RPG melhora 100% ou não. Então, RPG é uma das armas que a gente usa, né, para o tratamento da dor nas costas. Lembra no começo que eu falei que muitas vezes o problema da dor nas costas é uma postura inadequada. O RPG é excelente. Eu tenho pacientes que começaram a fazer RPG e hoje tornaram aquilo uma atividade física. Então, se ela gosta, está funcionando, ela pode continuar a fazer. E depois vai associar outra atividade física junto. Tá, joia. A nossa telespectadora aqui, olha, ela chama Isabel, ela disse que está com dor na coluna, que não passa com nada, nem injeção. Ela é diarista,
e quase não está conseguindo trabalhar. Ela quer, assim, saber, será que é uma hérnia de disco? Dói os pés, também não consigo mexer o pé direito. Se eu levanto a perna, 5 minutos depois eu sinto dor horrível na coluna. Já não consigo andar de chinelo, sinto muita dor nas juntas. Ela quer saber qual é o exame que ela precisaria fazer para saber o que é que ela tem. Se é um raio-x, se é um ultrassom, ela tem 41 anos. Ela tem que procurar um médico. Ela tem que procurar um médico. Normalmente dá para ver esse tipo de dor em raio-x? Não. Veja, você avalia o paciente como um todo, né? E aí você vai determinar. Várias podem ser as causas desse monte de dor que ela tem, de incapacitação. Então ela vai precisar de uma série de exames de sangue, exames de imagem, talvez ultrassom, talvez uma ressonância, uma tomografia, a depender de quem estiver examinando. Não dá, ela tem um monte de coisa, né? E que pode ou não estar relacionado com o trabalho, pode ou não estar relacionado com o tipo físico, às vezes é obesa, às vezes é magra demais. Então, são várias coisas que precisam ser avaliadas. Mais uma vez, é individualizado. No nosso começo de conversa, você disse que até o estresse emocional poderia causar dor na lombar. Sim. Como é que é isso? Você passa por um estresse muito forte, faz uma contratura muscular, né? Contrai músculo, fica muito tenso e isso leva à dor. A gente já fez algumas pautas aqui no programa falando da automedicação, que não deve ser feita. Isso é um assunto muito sério, a gente inclusive vai voltar, vou trazer esse assunto novamente, mas eu sei que nós brasileiros, aliás, eu acho que o ser humano como um todo, né, ele tem mania de se automedicar. A gente fala do Brasil, mas nos Estados Unidos também os medicamentos ficam lá livres e todo mundo vai fazendo uso, tá tudo exposto. Mas aqui usa-se muito relaxante muscular para as dores. Isso faz bem ou faz mal? Tudo que é em excesso não é bom, né? Eu acho que a vida é busca do equilíbrio, né? Então, você saiu do equilíbrio para mais, para menos, você já vai ter um problema. Toda medicação tem efeito colateral. Eu tô com uma dor nas costas hoje, né? E vai lá, a pessoa toma um relaxante muscular. Não é o ideal, mas muitas vezes não dá para sair para o médico, para o pronto-socorro. Os pronto-socorros também são cheios. O que é em excesso faz mal. Se o médico indicar, e às vezes a gente mantém mais tempo com a medicação, tudo bem, né? Porque, em teoria, a pessoa sabe o que está fazendo. Mas a automedicação não é boa. O que eu falo para o paciente, está com dor 1, 2 dias, vai procurar um médico. Porque tantas são as causas de dor nas costas que não são relacionadas com a coluna, que é importante saber passar por alguém que tenha uma ideia, pelo menos, do que está fazendo e começar a pesquisar. Doutor, a forma com que a gente senta, por exemplo, tem muita gente sentada agora de forma errada assistindo televisão, pode ser de fato algo que prejudique seriamente a nossa coluna? Causa dor, né? Lembra que eu te falei da postura na frente do computador? É a mesma coisa, a pessoa passa 6 horas na frente da televisão, 4 horas na frente da televisão, meia hora na frente da televisão. Para aquela pessoa talvez seja ruim a postura inadequada, vai dar dor. Então, uma pessoa que faz uma atividade física até se permite mais um erro de postura, porque ele tem uma musculatura melhor preparada. Mas a postura inadequada, seja ela do jeito que for, ela pode levar o paciente a ter dor. Muito bem, acho que aprendemos bastante, né? Eu vou ficar aqui com uma dica que o doutor deixou e acho que isso aí a gente tem que passar para os nossos amigos e família, nossos filhos, né? Do mesmo jeito que a gente para almoçar todos os dias, a gente tem que parar para fazer exercício físico todos os dias. Adolescentes preguiçosos, fazer exercício é igual fazer uma refeição, é igual tomar café da manhã, é igual almoçar, é igual jantar. Tem que fazer, não tem jeito. Então, vamos embora, né? Exercitar Exatamente. o corpo. O Dr. Rogério Vidal, ele está no site www.rogeriovidal.com.br, lá tem mais informações. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por responder aos nossos telespectadores e até a próxima. Até. Obrigada.